Nós falamos nos vídeos anteriores sobre pensamento sistêmico e eu espero que você tenha ficado com uma pulguinha atrás da orelha se perguntando como é que desenvolve essa coisa. Pois é, o vídeo de hoje é para te dar dicas de como desenvolver o pensamento sistêmico, que é uma competência muito mais poderosa do que a discussão rasa sobre generalista e especialista. Bem-vindo ao Dane-se o RH! Oi, eu sou a Dani Aguiar e o vídeo de hoje é para falar sobre pensamento sistêmico, mas principalmente como desenvolver essa competência. Quais são os primeiros passos que você precisa dar para começar a ser um profissional realmente sistêmico? Eu quero começar com um caso real que vai te ajudar a tangibilizar essa coisa e eu vou transformar ele num problema, num desafio, porque eu acho que isso vai ser bem legal para a gente construir as competências, tá legal? Então pensa numa empresa grande, grande mesmo, com mais de 200 funcionários, com uma forte equipe de venda e todo mundo foi para home office forçado no início da Covid. Nada diferente do que a gente está ouvindo aí fora. A questão é que você é uma das poucas especialistas de RH mesmo, e foi chamada para uma reunião para ouvir uma decisão que os gerentes tomaram. Aliás, os gerentes dessa empresa são muito influentes. A área de vendas tem um peso muito grande nessa organização. E aí na reunião foi dito o seguinte: nós já sabíamos antes da crise que tecnologia era um problema, então a gente já encomendou equipamentos novos para todo mundo e já encomendamos um software para gestão de desempenho. E você, como especialista de RH, fica responsável por levar para casa essa tecnologia que foi selecionada para você testar e dar a sua assinatura final. Realmente atesto que essa aqui é positiva. Inclusive, disseram na reunião que você tem um papel muito importante, porque só você pode tomar a decisão final. Vamos lembrar aqui que todo o mapeamento e a decisão do que fazer já foi tomada quando você chegou, tá bom? E aí, passa-se 30 dias, você já testou a tecnologia, já aprovou, disse que era suficiente, mas 30 dias depois de home office forçado, chega a notícia: 30% das pessoas não estão performando. Então, equipamento, tecnologia, software foi necessário para garantir uma produtividade esperada de 70% da equipe, mas 30% não performou. E aí você pensa e fala, o que vocês acham que está acontecendo aí? Gerentes de vendas, por que eles não estão performando se vocês acompanham esses indicadores? Aí um deles fala, então, para mim o que está faltando é treinamento, para eles entenderem melhor a plataforma, para eles entenderem melhor o que está acontecendo. Aí você corre, desenvolve um mega treinamento rápido, gasta todas as suas energias e fichas e o último orçamento que você tinha para fazer um treinamento rápido, para que as pessoas estejam de fato preparadas para lidar com a tecnologia. E aí você chega super feliz, 30 dias depois o treinamento foi feito, os indicadores do treinamento foram ótimos, as pessoas participaram, ficaram satisfeitas, voltaram para casa, mas os indicadores mudaram muito pouco. 25% das pessoas ainda estão muito abaixo do que era esperado delas. Meses vão passando e a gente entra, vamos fazer aqui de conta agora, tá? É o imaginário. Até essa parte era caso real, daqui para frente é imaginário. 6 meses depois, a crise já está num outro momento, os mercados já se abriram de novo e a gente tem o cenário final de que os gerentes tomam a decisão de mandar embora as pessoas que não conseguiram se adaptar às mudanças. Afinal, investimentos foram feitos, treinamento foi feito, você do RH se dedicou para cuidar dessa pessoa. Esse finalzinho que eu inventei para uma história real é muito possível de acontecer, né? Os gerentes de venda tomam essa decisão de desligamento das pessoas de uma forma limitada e eu quero que você me ajude a pensar aqui em 5 segundos o que faltou nesse circuito todo para que a gente conseguisse intervir com mais efetividade e quem sabe até evitar demissões desnecessárias. Então vamos contar até 5 para você me dizer o que faltou. Conseguiu? Pois é. Eu tenho uma dica. Acho até que se você pensar aí comigo, talvez imagine outras coisas que eu não considerei. Mas dentro desse caso, uma das coisas que mais faltou foi escutar uma das partes interessadas. Ao ouvir as pessoas envolvidas e tentar destrinchar o que o indicador aponta, você consegue ter uma visão mais completa e complexa que te ajuda a tomar decisões mais assertivas. Esse é um exemplo de olhar sistêmico. No olhar sistêmico, você não está preocupado só em executar um processo ou compreender muito bem o que fazer para fazer uma entrega bem feita. Você está muito mais preocupado em investigar o problema a fundo,
considerando todas as outras partes que estão dialogando com esse problema, para conseguir se afastar dele de tal maneira que você veja um todo que só é possível com distanciamento. É por isso que, entre as dicas que eu vou te dar, uma delas é essa: investiga os problemas a fundo sem medo. Se, ao perceber a evolução do baixo desempenho das pessoas, além do treinamento, você propusesse para a equipe um momento de escuta e entendimento da pessoa, talvez novos inputs apareceriam, novas decisões fossem tomadas. Outra questão importante é conhecer muito bem cada processo. Se você está como especialista de gestão de pessoas, de RH, seja qual for o termo, dentro de uma reunião de tomada de decisão sobre pessoas, você precisa ter um papel consultivo forte, você precisa oferecer soluções inovadoras para aquelas pessoas que são líderes, já devem ser líderes, se não forem você também vai ter que desenvolver, mas que talvez não tenham tantas ferramentas a oferecer e a discutir naquele momento. É o seu papel trazer essas respostas. Então o caminho é entender muito bem o processo do outro. Como é que acontece o processo de venda? E a avaliação que está sendo feita? O que esses gerentes chamaram de acompanhar desempenho? Será que eles estavam focados num determinado indicador só? O que mais que poderia ter sido feito para entender melhor o desempenho das pessoas? E além de entender bem os processos, entender os fluxos dentro do processo e as conexões entre um processo e outro. Quanto mais você se debruçar nisso, mais clareza você vai ter de como é que é o funcionamento padrão, ou deveria ser o funcionamento padrão, para conseguir, inclusive, otimizar, cortar processos desnecessários, colocar pessoas fazendo o que elas realmente deveriam fazer e não perder tempo com coisas desnecessárias. Enfim, o debruçar-se sobre o processo faz parte ainda desse campo de conhecer bem as partes. Outro aspecto fundamental, você precisa saber exatamente de qual é o seu negócio, qual é o negócio da organização. Porque na prática pode acontecer de uma decisão como essa ser tomada negando completamente uma estratégia que foi estabelecida lá atrás pelo negócio. Então entender em que cenário vocês estão como organização, quais são os objetivos a serem alcançados num cenário de crise ou não, e para que lado todo mundo está indo, vai ser fundamental para você para ampliar essa visão sistêmica. E aí vem um ponto importantíssimo. Conhecer as pessoas e os pontos de vista, especialmente os diferentes do seu. Aliás, questionar o seu próprio ponto de vista é uma boa dica sistêmica, viu? A gente tem uma tendência de achar que a gente está certo e concordar com quem está pensando a mesma coisa que a gente. Quanto mais você se abrir para opiniões diferentes, para visões diferentes, mais sistêmico você vai ser. Uma outra coisa importante é conhecer com clareza todos os stakeholders da sua organização, todas as partes interessadas. Muitas vezes você tem um elemento sindical forte, você tem uma questão familiar que está num momento como esse de pandemia principalmente, né? As famílias passam a ser stakeholders importantes, porque o que está acontecendo lá fora dentro da família impacta no colaborador de uma maneira agressiva e nos resultados dele. Então, entender quais são os stakeholders que influenciam os resultados da organização vai ser fundamental até para você decidir com quem você dialoga, que tempo você dedica para cada tipo de pessoa que se relaciona com o projeto, com o negócio, com o momento que você está vivendo. Reconhecer os outros sistemas que estão fora, entender esse movimento vai ser fundamental. Por exemplo, compreender num cenário como esse o que a economia está dizendo que vai acontecer. Corta tudo. Um outro ponto fundamental é identificar os outros sistemas que estão ao redor da organização como um todo. Por exemplo, o que os órgãos de saúde estão falando que vai acontecer e que é necessário em termos de cuidado das pessoas. Quais são as grandes discussões, as grandes sacadas que outras organizações estão tendo para cuidar das pessoas nesse momento? As novas soluções em tecnologia para rediscutir a produtividade em tempos de crise. Enfim, você vai precisar ter um olhar que está completamente fora da organização. E sim, isso dá trabalho. Mas é a única maneira de você manter-se atualizado o suficiente para fazer inputs na organização, para jogar informações importantes que também vão auxiliar a tomada de decisão. A última dica de hoje é você, de fato, não ter medo, é ter coragem de ir na raiz dos problemas. Eu sei o quanto que isso pode dar trabalho, eu sei o quanto isso pode custar para você, mas não tem outro jeito. Se você continuar vendo os problemas de forma superficial, dificilmente você vai fazer aquele mergulho necessário dentro de onde é a raiz do problema, para de lá tirar uma solução que considere as outras partes como um todo. Então é isso, se você queria uma saída fácil para ser sistêmico, desculpa, eu te frustrei, né? A saída é complexa, porque exige de você movimentos de mergulho
e de distanciamento, mas ao mesmo tempo, como contrapartida positiva, te permite fazer grandes entregas e impedir resultados negativos, demissões desnecessárias, né? Você pode ser, como pessoa do RH, ainda que seja RH, o grande agente das transformações do futuro. Então, bem-vindo à complexidade. Ficou alguma dúvida sobre o que eu falei? Pareceu confuso ainda? Me pergunta aqui embaixo, eu vou adorar trocar com você. É a nossa oportunidade de construir conhecimento. Eu espero te encontrar pelos próximos vídeos, então aproveita e ativa o sininho se você ainda não fez, curte, pra gente ficar sempre junto. Eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau, tchau.